Boa noite a todos. Em meu nome, em nome da Kombi Risado, em nome da Garagem Brew Pub, boas-vindas a todos à realização da 18ª, né, Liz? 18ª edição do Sarau Itinerante Fixo da Academia Moreirense de Letras. Fique à vontade, a casa é nossa, tá bom? Obrigado. Pois é. Essa história do sarau itinerário fixo é uma brincadeira que, assim, todo sarau a gente lembra que vale a pena. Quando nós construímos o projeto, sarau literário itinerante. Então nós fizemos no bar no Rosário, bar e pizzaria no Rosário, fizemos no bar do Trota, marcamos em outro lugar, acabou que não conseguimos, e fizemos aqui. Quando nós fizemos aqui, logo depois do sarau, falou, vamos fazer o próximo aqui de novo. E aí ficou, sarau literário itinerante fixo. Então aqui já é o 18º, né? Nós já tínhamos esses dois antes, 20 saraus então, não significa que são 20 meses consecutivos e tal. Pandemia inteira nós não fizemos nada. Aliás, fizemos em casa, né? Porque eu mesmo terminei um livro durante a pandemia e por aí vai. Bom, eu quero justificar a falta do nosso presidente natalino, que hoje ele leciona à noite. Eu falei, Elias, eu dependo de ver se eu consigo alguém para me substituir. Se eu conseguir, eu apareço lá. E se não conseguir, às vezes ele costuma chegar atrasado, mas chega. Agora eu quero ler uma crônica para vocês desse livro. É um autor que eu gosto muito, pois eu posso até citá-lo. A Derradeira Vogal. Hoje estive pensando em dar por terminada a tarefa há meses começada. Escrever várias crônicas, 5 mais exatamente, sem as letras do nosso alfabeto, as denominadas vogais. Assim escrevi a primeira sem a letra A posterior sem a letra E, a terceira sem a letra I e depois sem a letra O. Vencido este desafio e me dando por satisfeito, não senti ânimo e disposição para elaborar a crônica final. Confesso a falta de interesse que tive em escrever tal crônica. Isso pelo fato de considerá-la fácil, simples demais em relação às anteriores. No entanto, agora, percebo ser menosprezo em excesso de minha parte para com a tal letra, pois em todas as intervenções dos leitores e amigos, interrogando-me se faria a próxima, respondia desconversando. Sim, certamente escreverei, mas apenas para completar o bloco das vogais, pois se já fiz todas as mais complexas. Agora me vejo embaraçado e travado em frente ao monitor, com os dedos sobre o teclado do... Está vendo? Não posso nem citar minha ferramenta de trabalho, capaz de fazer expressar minhas criações literárias. Por várias vezes, melhor dizer, dezenas de vezes, me vejo obrigado a parar minha redação, voltar a lê-la, frase por frase, e deletar de 3 a 5 palavras com a bendita letra. E, na verdade, está me parecendo mais difícil se comparada às montagens das anteriores. Só sei, nesse instante, mordiscar os dedos na tentativa de fazer pegar no tranco o cérebro, a fim de gerar imaginação bastante para compor as frases e sentenças
do enredo desta nova crônica. E olhe, não me considero o pior dos escritores de matérias, objetivando o entretenimento dos leitores. Aliás, hoje em dia, tenho me sentido sem modéstia, bastante capaz nessa área. Bom, pelo menos tenho, até este ponto, 3 parágrafos escritos, sem a necessidade de aplicar a letra de encerramento do bloco das vogais. Portanto, se decidir parar agora, poderei dar por encerrado o compromisso e provado a condição de se escrever, deixando para trás também esta vogal. Evidentemente, o leitor poderá dizer: é apenas então somente mínimo texto solto, desgarrado? Ora, desafio maior e impossível seria escrever histórias, parábolas, livros. Nesse caso, posso responder: antes de elaborar a primeira crônica sem a aplicação da letra A, pensava da mesma forma. Porém, histórias, parábolas e livros são compostos de frases, sentenças, parágrafos. Assim, é totalmente óbvia a possibilidade de se criar obras maiores. Até piadas são passíveis de serem escritas sem as vogais. Não todas ao mesmo tempo, claro. Caso seja leitor constante dessa página, e se não for, passe a sê-lo, por favor. Afinal, preciso ter pelo menos 5 leitores. 5 leitores. Minha família contando comigo e agora você. Pode comprovar o que digo, pois fiz boa piada na crônica onde dispensei a letra O. Não lembra? Contarei de novo. Melhor não. Piadas a gente não fica repetindo na mesma rodinha. Nesse caso, na mesma página. Acho melhor ir finalizando essa crônica, do contrário, ficará chata demais. Entendo ter findado o compromisso pensado. Aí, até rima já fiz. Junho de 2004. Ficou claro, né, que a crônica não tem a letra U, né? Essa crônica. Como eu tinha escrito sem A, sem E, sem U e sem O, sem I, sem A, E e O, eu fui fazer essa última. E a história dessa crônica é muito interessante. Porque quando eu fiz as 4, eu estava fazendo jornalismo, a Renata era meu professor lá de fotografia, e levava para a sala de aulas as crônicas. Todos já tinham lido, então, até a E e O. E me cobravam: você não vai escrever sem U? Eu vou, mas depois eu escrevo, que é fácil, né? Escrever sem U é fácil. Quando eu fui publicar o livro, falei: bom, agora eu vou escrever uma crônica sem a letra U para eu completar aqui, né? Fica sem A e U. Peguei para escrever, eu descobri que eu não podia escrever o quê, para quê, porque, uma, eu não podia escrever tatu, urubu, vai tomar, não podia escrever muita coisa que eu não podia escrever. E é muito difícil. Então, ficou muito mais, tão difícil escrever sem a letra U do que escrever sem a letra A, que também já foi um desafio muito grande. Porque sem a letra A, eu conto uma história fictícia também, e aquela ali eu estava em 2 parágrafos, pequenininho, pronto, na tela do computador, e ela passou e disse: o que você está escrevendo aí? Falei: eu vou escrever uma crônica sem a letra A. Aí, não sei se ela lembra disso, né? Como é que você vai escrever uma crônica sem a letra A? A gente não fala nenhuma palavra, nenhuma frase sem a letra A. Mas eu já escrevi um trechinho aqui, então é de trechinho em trechinho que a gente escreve. Completei a crônica sem a letra A, levei para a sala de aula,
O primeiro que leu a primeira crônica sem A foi o Floriano, cunhado do João, e não adivinhava o que faltava naquela crônica, que faltava a letra A. Ele chutou um monte de coisa. Ele disse, não, falta nesse texto aí a letra A. Ah, você está doido. Não pode, ninguém consegue. Deixa eu escrever, deixa eu ler esse trem de novo. Leu de novo, rapaz, não tem a letra A mesmo não. Aí ficou sucesso, né? E essa aqui, então, a quinta, deu tanto trabalho para escrever quanto sem a letra A. Essas histórias. São exercícios que eu, às vezes eu faço. Eu fui lá na sala que a Rita coordena, lá em Pirapanema, e depois vou na sala do Osmar também ali, né, Osmar? Depois, falando desses exercícios de escrita. Aí a gente, né, conta essas histórias, falando, pô, mas bom escritor, né, capaz de fazer isso. Mas não imagina o tempo que a gente gasta para construir uma crônica dessa, porque realmente é difícil. Né? É muito difícil, você tem que movimentar todos os 2 neurônios da cabeça. Mas, gente, o sarau é assim, é livre, o microfone fica aqui aberto, quem quiser vir, pode vir, fica à vontade. A gente só pede para assim, não vir aqui ficar contando história da vida e tal, em meia hora, em 40 minutos, porque fica cansativo. É igual rotativo na rua, né? Para dar vaga para os outros. Então tá aí aberto. Oi, gente, boa noite. Eu comecei esse trabalho aqui, era para ficar pronto no Dia dos Pais. Infelizmente a impressora não quis trabalhar, né? Então, mas agora ela conseguiu imprimir. Então, é o difícil vida de um pai. Pai na lida, você começou cedo para criar seus irmãos, trabalhando de sol a sol no sertão, enfrentando a dificuldade sem medo. Depois de casado, continua na mesma rotina. Não sabia ler nem escrever, mas acreditava em Deus para valer. O primeiro herdeiro, uma linda menina. E as dificuldades estavam sempre presentes. O sol nascia e ia trabalhar. O sol se punha, voltava para descansar. E ver sua família, que durante o dia esteve ausente. Trabalhou a vida toda sem descansar. Era rude e carinhoso com os filhos. Só com o olhar os colocava no trilho. Sem palavra bonita, mostrava seu jeito de amar. Nunca teve ajuda dos governantes. Comia o que ganhava com seu suor. Cumpriu seu destino, não era bom e nem pior. O que colhia, dividia com o patrão. Nunca era o bastante. Existe na estrada da vida muito Sebastião sofrendo por aí. Enfrentou seu destino sem nunca desistir. Deixou os filhos criados antes de sua partida. Criou seus 6 filhos, deixou todos casados. Uma foi embora, cedo deu sua partida. Foi a maior tristeza que teve na vida. Morreu cedo, sem gastar o dinheiro de aposentado. Gente, obrigado. Inicialmente, nós queremos lhes dizer que hoje todo sarau aqui é excepcional, sendo que hoje ele vem na excepcionalidade levada à potência de excelência. Quando eu tenho à minha esquerda aqui um jovem cujo pai, Dr. Raimundo de Oliveira Paiva, foi meu maior professor na Emater Minas Gerais, Brasil. Se o Dr. Raimundo de Oliveira Paiva estivesse aqui, o que está ali eu não iria apresentar. Você já ouviu falar isso várias vezes, Angel? E tenho que repetir isso. O Dr. Raimundo de Oliveira Paiva foi o melhor professor que eu tive na Emater Minas Gerais. Eu também estudei no exterior, mas ele ganhou de todos, foi o melhor. Além de ser exímio engenheiro agrônomo, era um exímio orador. Eu que acredito em vidas pretéritas, o seu pai, Rangel, o Dr. Raimundo de Oliveira Paiva, esteve na Grécia Antiga com Aristóteles, Sócrates, Heráclito e Platão.
pela erudição, sapiência e sabedoria que ele exteriorizava na oralidade e na engenharia agronômica. Portanto, hoje para mim é um momento de júbilo. Por isso é que minha porta travou. Para poder chegar, o Rangel chegar. Veja bem. Então o Rangel já autorizou ali. Se tiver multa, ele vai tirar, porque nós estamos na garagem. E parabenizar a Marilé, a esposa do Renato. Renato e o Elias colocou com muita propriedade, né? Essa ideia foi uma ideia majestosa, e dizer que é uma honra rever todas as meninas aí, tá certo? E eu sempre digo, quando Deus fez a opção por vocês, mulheres, perpetuar a grandeza da vida divina, ele, na sua sapiência, não errou, acertou. Até amanhã. Daqui a pouco. O título é As Nossas Existências no Inefável Agora. Nós vamos falar do poder do agora. Mas vamos lá. Na nossa dinâmica existencial e evolutiva, nós, você e eu e você, jamais existimos no pretérito ou no outrora no passado. Perceba o vocábulo da 103. Pretérito, outrora ou passado. Nós não existimos jamais no pretérito e no póstero, vindouro ou futuro. Muitas vezes, né, Inês está conversando com uma amiga lá, Inês, eu queria te falar, e ela está atrás de uma palavra que substitua o futuro, mas ela não tem banco de palavras no imo da alma. Então, seu pai fazia isso com maestria e com erudição. O banco de palavras. Todos nós temos a capacidade de termos isso. A oratória flui mais fácil. Então, no póstero eu posso dizer póstero, futuro ou vindouro. Passado, pretérito, outrora. E agora o presente. E sim, nós existimos só e somente no inefável agora. Veja o vocabulário. Inefável quer dizer grandioso, sublimado, épico. Quando vocês, mulheres, recebem o presente do esposo, no Dia Internacional da Mulher, você vai lá, amei, amor. Você está dizendo, estou no estágio do inefável. Você não tem isso aqui, então. Então vamos lá. Olha o vocabulário. Só e somente nós só existimos no agora. Agora. No aqui e no agora. Nós estamos falando do agora. Destarte, ou portanto, ou logo, vamos nós, você e eu e você, por padrão de consciência, 2 pontos. Primeiro, saber e aceitar que as nossas existências, ou as nossas vidas, sempre, ouçam essa, as nossas vidas, nossas existências sempre mudam, se tornam e fluem no inefável agora. E muitas vezes você começa com algumas pessoas que falam, eu não mudo, fulano tal não muda, é uma utopia, está tudo errado. Tudo que é vivo está mudando. Celular não, só tem forma, não tem consciência, vida. Tudo que está vivo está mudando. Nenhum de nós aqui é igual a cada um de nós às 18 horas do dia de hoje. Amanhamos o mesmo tudo mudou. Amanhamos o mesmo Tudo mudou. Estamos em permanente mudança. E fluindo na existência, no inefável agora. Segundo item, dadivar. Olha o vocabulário. Dadivar. No inefável agora, amor e sapiência. Seu pai fez isso com maestria, tá? Ouviu? Maestria. Amor e sapiência para as vidas humana e universal. Terceiro e último item. Olha agora, isso é lindo. Agradecer, irmãos e irmãs, nós estamos no paraíso. Ouviu isso? No paraíso. Temos trabalho, família, pai, colegas, uma ambiência dessa. Isso é um ambiente internacional. Isso aqui sabe onde é que acontece? Nos grandes países, na Europa. Veja bem, sempre que eles fazem isso, o Renato sabe disso, em casas de café, ambiente desse tipo. Agradecer, viver, evoluir, saborear e celebrar a nossa nobre existência. Olha agora, no abençoado e no inefável agora. Abraços de luz, beijos de luz, noite de júbilo. Essa é para minha estrela derradeira. Eu sempre faço de tudo para agradá-la. Cuido da casa com perfeição. Quando ela chega, eu recebo com beijos, abraços, aperto de mão. Antecedendo o almoço,
fazendo nossa oração, para que Deus Pai nos dá a nossa proteção. Obrigado, Deus, pelo meu casamento. Somos muito felizes a todo momento. Nas horas que ficamos distantes um do outro, há sempre uma esperança de o outro chegar. E quando chegamos perto um do outro, é um encontro de almas. Que bom nós estamos nesta vida e nós deixar nos entrelaçar. Gleides de Osmar. Eita, velho! Tornado demais! Boa noite, gente. Boa noite. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, o carinhoso convite. Elias, sempre Elias, né? Mantendo esse contato, tá promovendo aqui a cultura através da poesia, da literatura. Eu fico lisonjeado, Elias, de poder participar mais uma vez desse sarau. Acho que é o 4º encontro que eu participo. Inclusive, eu vejo o sarau como um crescente, Elias, porque eu sempre escrevi e sempre produzi, desde moleque. Eu não me refiro ao passado, doutor Coraci. Eu não falo quando eu era pequeno. Eu falo quando eu era criança, porque pequeno eu sou até hoje. A estatura. Mas, enfim, eu nunca tive, até então, coragem de tirar aqueles escritos da gaveta. Aquilo remontava um passado que para mim era muito importante. E eu encontrei aqui nesse encontro, nos saraus, uma oportunidade de partilhar isso. Doutor Coraci, em vários segmentos da vida, eu percebi que o menos é mais. Meu primeiro contato com a literatura, e o que me chamou a atenção, foram os sonetos. E a gente tinha ali assim, uma certa... algumas algemas, né? Pela questão da métrica, enfim, era algo muito amarrado. A linguagem era, via de regra, rebuscada. Eu sou fã de Camões. Né? Quem leu como eu li, no passado já distante, os Lusíadas, se encantava e realmente é encantador. Então, meu primeiro contato com a literatura foi com algo mais sofisticado. E por mais incrível e paradoxal que possa parecer, com o meu amadurecimento de vida, inclusive, eu fui me interessando cada vez mais pela poesia popular, e Elias tem acompanhado isso, a gente tem partilhado muito isso, de maneira que, sim, o meu encantamento, Renato, quando eu conheci a literatura de cordel, eu não diria uma paixão, mas foi um amor platônico que sobrevive até hoje. E aqui eu explico, agora, porque o menos é mais. É uma linguagem, muitas das vezes, rural, uma linguagem muito simples, mais acessível. Eu gosto de algo erudito, continuo lendo até hoje e tal, mas não escrevo mais. E a literatura de cordel e a cultura, a verdade, doutor, é que, doutor Coraci, a cultura popular, em especial do campo literário, a nordestina me encanta muito. E a gente tem muitos vultos literários, por exemplo, Leandro Gomes de Barros, quase ninguém nunca ouviu falar. São mais de 240 obras poéticas incríveis escritas por ele. Tudo bem, é um autor do século retrasado, mas que inspirou muita gente boa. Eu sou fã incondicional de Ariano Suassuna, e quando a gente pega, por exemplo, a obra mais referencial, emblemática dele, que é o Alto da Compadecida, ela foi inspirada em muitos cordéis, dentre eles o cavalo que defecava dinheiro, por exemplo, que é de Leandro Gomes de Barros, o enterro do cachorro, que é de Leandro Gomes de Barros. Então a gente tem poetas maravilhosos, eu não diria nem semi-alfabetizados, mas analfabetos de pai, mãe e parteira, como Zé da Luz. Eu trouxe alguma
coisa de Zé da Luz também, que se couber aqui a gente recita depois. Mas, enfim, nessa concepção do menos é mais, é que eu me propus, sabe, ali, toda vez que eu participar aqui, trazer não as coisas eruditas que eu compus, que eu escrevi, mas o popular, que eu acho que simboliza também muito da nossa cultura. Hoje, especificamente, eu queria trazer aqui uma poesia que foi escrita, porque são vários os formatos, sabe, Renato? Da poética popular. Então você tem o cordel, né, em sextilha, em setilha, você tem o quadrão, você tem o que pra gente hoje parece muito novidade, mas isso faz parte da poética popular brasileira. O martelo agalopado, que particularmente é um formato que me interessa muito. É interessante, Elias, porque eu queria sair daquela métrica amarrada, né, dos sonetos, né, daquela concepção de Camões. É interessante porque o martelo, ele é absolutamente amarrado também. Acho até que é mais difícil escrever um martelo agalopado do que um soneto. Primeiro que ele é em décima. E segundo que o formato dele são estrofes de 10 versos. Só para explicar aqui, e eu vou recitar e faço questão de fazer uma homenagem aqui hoje. O primeiro verso, ele tem que obrigatoriamente rimar com o quarto e o quinto. O segundo rima com o terceiro. O sexto rima com o sétimo e com o décimo. E o oitavo com o nono. E cada verso tem que ter poeticamente a sílaba tônica. Na terceira, na sexta e na última. Sílaba tônica poética, obviamente. Então não é tão simples escrever um martelo agalopado. Os melhores poetas, via de regra repentistas, são do Nordeste e normalmente da Paraíba e muita gente que eu acompanho lá. Eu fiz esse introito aqui porque eu nunca tive a oportunidade de falar isso publicamente e eu vou estar tendo hoje. Eu sempre tive, Elias, um carinho muito especial por Renato Sigiliano. Sabe, para mim é um homem polivalente. Tudo que ele se propôs a fazer, ele fez com excelência. Muitas pessoas, Elias e amigos, que se propõem a fazer, a desempenhar, Dr. Coraci, múltiplas tarefas, eles podem até ser mais ou menos em todas essas tarefas, mas nunca tem um padrão de excelência em cada uma delas, né? Lembram muito o que eu brinco do desempenho do pato. Dr. Coraci, o pato voa, o pato anda, não é assim? Nada. E o pato nada. Ele faz tudo. Mas vocês já repararam o pato? Ele voa mal, ele nada mal e ele anda mal. E não bota, né? Porque não gente come Exatamente. pato, né? Mas... Então, a polivalência não é para qualquer um. E em todas as sendas, as searas, né, que Renato se propôs a caminhar, e ele é um caminheiro até hoje, ele foi com excelência em todas elas. As formações que ele teve, seja a formação jornalística. A melhor excelência é a cervejinha. Também. Viu? Jurídica também, né, eu já conheci Renato antes, mas tive um contato mais próximo com ele, no ambiente acadêmico, e como professores lá na Famílias, eu no direito, ele lá no jornalismo, mas já sabedor dos prodígios dele como jornalista. E é interessante porque, sendo ele também bacharel em direito, ele trouxe esse conhecimento do direito para o trabalho jornalístico, e isso é fantástico. Então, assim, Renato, eu tenho essa consideração por você. Eu vim hoje exclusivamente para poder
recitar esse martelo. E vocês viram que pelo formato não é fácil de escrever. Só não é mais difícil do que escrever uma crônica sem a letra U de Elias. Ele é o campeão, indiscutivelmente. Mas eu queria, Renato, que você recebesse isso como uma manifestação de consideração, respeito e, sobretudo, de carinho. Eu escrevi para você, é um martelo pela sua condição de ambientalista, né, e defensor, né, do nosso meio ambiente, do meio ambiente ecologicamente equilibrado. A última vez que eu estive aqui, Elias, eu acho que me manifestei pelo menos umas 3 vezes, e recitando, sem papel, sem nada, inclusive recitei um cordel quilométrico, né? Gastei muito tempo recitando. Hoje não decorei nada, embora seja espontâneo, não tive tempo de decorar, trabalhei o dia inteiro, parei às 19, mas fiz questão de vir. Peço até desculpa aqui, doutor Coraci Vênia, porque eu gastei o tempo aqui também falando demais. Sou descendente de italiano fala muito. É muito espontâneo, mas também é muito emotivo, muito emocional. E o que me traz aqui, Elias, o oratório também é italiano, é a emoção. E serve também, Renato, como reflexão. Isso aqui foi feito e escrito para você. É um martelo agalopado, em décima, com 3 estrofes aqui, nesse formato que eu falei, que se chama Bicho-Homem, que diz o seguinte: eu sonhei com um mundo mais humano, de postura e de crenças racionais, esculpido com traços divinais, por Deus Pai, nosso mestre soberano. A criatura, entretanto, em jogo insano, fez deserto nos vales e campinas, dizimou semelhantes em chacinas, fez na fauna silvestre um morticínio, ceifou vidas em campos de extermínio, descumpriu sem pudor as leis divinas. Impelido por sanhas criminosas, bicho-homem, o pior dos animais, desprezou as riquezas naturais e gerou consequências dolorosas. Praticando condutas desastrosas, desmatou, poluiu e fez queimadas, secou leitos de rios nas baixadas, pôs cor cinza nos verdes arvoredos, extinguiu coloridos passaredos, deixou terras fecundas desvastadas. Bicho-homem, movido por maldade, poluiu oceanos, mares, lagos. Nas florestas e matas fez estragos, sem qualquer consciência e piedade, demonstrando tamanha iniquidade. Destruiu com furor a natureza, retirou-lhe a graça e a beleza, matou bichos de pele, couro e pena. O passado agora lhe condena a viver uma vida de tristeza. Obrigado, gente. Valeu. Para você, Renato. A gente ser homenageado, assim, é muito emocionante, né? Rangel, a gente conheceu lá na Faminas, um momento muito interessante da vida, assim, que eu nunca pensei em ser professor. E a primeira vez que eu entrei na sala de aula, o Elias era o meu aluno nessa sala. Eu fui convidado para dar aula depois de fazer uma palestra para eles. Então me indicaram, né, por coordenador, e me contrataram como professor. E assim, eu passei uns 2 meses pensando como que ia ser eu como professor. E na primeira aula, realmente, naquele dia eu saí andando pela estrada e eu dei mais ou menos, naquela época eu andava bastante, mas naquele dia eu andei uns 14 quilômetros. E quando chegou a hora da aula eu estava muito nervoso, né?
Percebi. Eu encontrei o professor Barbieri na subida da escada, lá, subindo a escada e descendo. Führer, E ele falou: o Führer. como você está se sentindo? Eu falei: estou muito nervoso, professor. É assim, não demonstre isso para os alunos. Vai lá e dá sua aula e pronto. E a partir da primeira aula, assim, mas foi tão bom, porque a gente, na vida profissional e na vida como um todo, a gente vai acumulando, assim, conhecimentos, né, coisas, e passar isso foi muito interessante. Dar aula foi uma paixão a partir do primeiro momento, assim. Eu achei umas poesias aqui, também já deve estar aí por volta de 35 anos, mais ou menos, né? E era um outro Renato, uma outra fase. Alguém falou do Heráclito, né? Que o homem não se banha no mesmo rio. E foi nessa época também que eu descobri o Paulo Leminski, né? O Paulo Leminski, inclusive, foi amigo do meu tio, né? Lá no Rio, que eu morei com ele. Então, os haikais, né? E aí eu comecei a me aventurar, a fazer algumas coisinhas. Aí eu achei esses cartões aqui. Tinha uma coleção de jazz que a gente comprava e vinha um fascículo, né, do compositor, do músico lá. E esse cartão ele vinha junto assim, meio para sustentar o CD que vinha também. Aí eu falei assim: eu vou começar a guardar esses negócios. Eu tinha um monte, mas eu realmente não sei onde foi parar. E sobraram esses. Oi, boa noite. Fique à vontade. E aí, tudo ótimo? E aí, tudo bem? Boa noite. E aí? Bom, querido. Tudo ótimo. Cumprimentar. Ei, tudo ótimo. Sempre aí, fica à vontade. Fica à vontade. Diga, Renato. E aí? Então, assim, eu vou ler algumas coisas assim que eu encontrei aqui. Um haikai, né, que eu escrevi nessa época. Olha, gosto de você, só que sou só. Se algum dia eu fizer 100 anos e me perguntarem o segredo de tanta persistência, farei um ar profético com as minhas rugas. Juntarei as mãos e olharei para o nada. Respirarei fundo e direi: muito vinho, muita cerveja, muitos frutos e verduras, muita água, muita caminhada, muita leitura, muito sexo, muita piada. Música gargalhada em excesso. Fecharei o punho e gritarei: rumo aos 200. Quando for embora eu tirei. E algum chocolate. Isso é que é visão de futuro, hein? Isso é visão de futuro. Quero agradecer de novo a homenagem do Rangel, tá? E do Dr. Coraci. A garagem, eu acho que tem essa função mesmo, assim, né? Não da gente receber homenagem, mas de receber as pessoas, né, que consideram a gente, né? Que tem esse carinho. Isso foi muito importante. Muito obrigado. Boa noite a todos. Agradecer aí o convite. Cada um que chega tem que levantar um pouco o microfone, né? Agradecer também o convite na pessoa do Elias Muratório. Um grande exemplo aí. Bom, como o Rangel falou, eu tive que me encher de coragem para dar continuidade ao tema do Coraci, que é sobre o agora. Ah, ótimo. Eu quero te agradecer, Coraci, de ter incitado esse tema, porque é sobre isso que fala o livro que eu vou estar lançando, Além da Luz Visível. Título do livro. Além da Luz Visível. Olha o título, hein? Parabéns, eu quero. Bom, e
É um romance, mas a temática central é em cima de meditação. Mas a meditação no sentido oriental, né? Que é diferente da meditação no sentido ocidental. Para nós ocidentais, meditar sobre algo é ficar pensando sobre algo, né? O oriental é o contrário, né? É não pensar. E é algo assim, não muito fácil falar sobre não pensar diante de pensadores, né? Diante de escritores. Mas, então, eu vou citar um poeta e um cientista para embasar a importância disso. O primeiro é o Caeiro, né? Alberto Caeiro, um dos pseudônimos do Pessoa. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Penso no mundo como o mal me quer, porque eu vejo, mas não penso nele. Porque pensar é não compreender. Há metafísica bastante em não pensar em nada. Alberto Caeiro. E vem o Einstein e complementa. Penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar. Mergulho em profundo silêncio e eis que a verdade me é revelada. Albert Einstein. Bom, e aqui, Coraci, eu vou citar uma parte da dificuldade de estar no agora. Ah, ok, ótimo, vamos lá. É muito difícil, né? A gente estar no agora. À noite, Solano demorou a pegar no sono. Ansioso pela primeira aula. Se na convivência do dia a dia já estava aprendendo tanta coisa, imaginava o que não aprenderia dentro da escola do ser. Essa demora em dormir fez com que ele acordasse em cima da hora. E quando lá chegou, todos já se encontravam na sala. Na entrada havia um quadro com a mensagem: estamos aqui. Sem certeza alguma. Estamos aqui é só essa certeza. Escolher sem garantias. 1001 possibilidades. A melhor pode ser demorada. Não demore a começá-la. Nem tenha medo de decidir. A pior decisão é ter medo. Realize um passo consciente. Estar atento é tudo o que se precisa. Não viva do mesmo jeito o passado a repetir. Para aprender, venha sem nada. Trazendo pureza de coração, chegará a clara compreensão. Violeta pegou o que parecia ser um vaso de metal e nele bateu com um pequeno soquete de madeira, produzindo um som que lembrava um sino. Todos fecharam os olhos e ficaram imóveis. Solano olhou. Cada um dos presentes estavam do mesmo jeito. Olhou para os mestres, esperando uma explicação. Era o seu primeiro dia de aula. Entretanto, não encontrou nenhuma. No entanto, os encontrou da mesma forma que o resto do grupo. Ficou ansioso. O que faria agora, pensou. Veio na mente a ideia de sair da sala. Porém, lembrou das palavras do mestre. Se conseguir ficar até o final, estará apto para continuar. Mas o que fazer ali? Não havia recebido nenhuma instrução. Resolveu então fechar os olhos, como os outros, e aguardar o término da aula.
ficou pensando quanto tempo iria durar, no que tinha de fazer depois de sair dali. Sua mente não conseguia ficar quieta. Começaram lembranças do dia anterior, da semana anterior, do mês anterior, do ano anterior, da infância, quando aproximou-se do ouvido de sua mãe para saber se ela também ouvia seus pensamentos. Abriu os olhos, tudo igual, menos dentro dele, onde um pensamento após o outro continuava. De repente, lembrou-se das falas do seu bisavô. A vida do homem é baseada em pensamentos que ele acredita ter controle e não tem. Tanto que, quando quer parar, eles continuam sozinhos. Se alguém é mais forte, não será pela força que se livrará dele. A melhor coisa a fazer é deixá-lo onde está, sem dar muita trela e, ao mesmo tempo, ficar de butuca, para o caso dele querer te roubar. Com o pensamento é a mesma coisa. O segredo é pôr sentido na respiração assim que perceber a cabeça embaralhando. Não é segredo respirar, isso todo mundo faz, mas saber que pôr sentido na respiração faz sossegar os pensamentos, isso carece de aprender. Começou então a prestar atenção na respiração. Sentiu que estava respirando de forma curta e superficial. Como eu não tinha percebido, como eu não tinha me dado conta disso, passou a respirar mais devagar. E os pensamentos, aos poucos, seguiram a velocidade da respiração, se tornando menos agitados. Bom, eu vou adiantar aqui, né, para não ocupar muito o tempo. Mas ao final dessa primeira aula, né, que o personagem ele fica meio perdido, o mestre ele conta uma história oriental. Conta-se que certa vez o mestre de um mosteiro morreu e houve um teste para descobrir quem iria substituí-lo. Sem qualquer instrução do que deveriam fazer, os candidatos entravam numa sala totalmente vazia. E a não ser por uma estátua no centro dela. O primeiro entrou, procurou algum papel contendo instruções dentro, mas nada achou. O segundo direcionou a frente da estátua para o norte. O terceiro recitou um mantra. O quarto achou que era para protegê-la de ser roubada. E assim por diante, cada qual interpretou a sua maneira, até que um deles pegou a estátua e quebrou-a. Ao ser questionado sobre sua atitude, ele respondeu: se um objetivo se torna mais importante do que nossa verdadeira natureza, deve ser abandonado. Então esse se tornou o novo mestre do mosteiro. Obrigado. Boa noite a todos e todas, né? Desculpe a voz rouca por causa da faringite, tá, coração? Não tenho banco de palavras igual a você. Sou uma simples professora de filosofia também. Um banco de palavras. Vamos dar um banco. Fazer uma aula com você, delegado Angel, né?
A voz já não ajuda, nem a idade. Então, eu vou homenagear o Elias, que a gente está estudando, estudando na nossa escola, né? Porque eu tenho o Proeja, que o Elias sabe, a gente tem a sala, né, que tem Pirapanema, e agora na Nova Muriaé. Que até o outro sarau não tinha Nova Muriaé. Então, esse semestre eu já inaugurei mais uma sala, né? É um grande avanço na EJA, no Proeja, com o nosso prefeito e com a secretária. Claro, sem eles eu não faria isso. Então, a gente tem uma parceria também com a Ciranda Cultural, né? Com a ANVI, e realmente as outras escolas fizeram só uma ciranda. O que eu falei com o Natalino e com o Elias? Eu não quebro acordo. O nosso acordo desde a Secretaria de Educação foi continuar essa ciranda. Não é, Fátima? A Fátima é minha inspetora, né? Então a gente está sempre junta. Então eu não quebro acordo. Então eu estudei o senhor Janir, estudei Carolina Maria de Jesus, estudei Natalino, e agora a gente está estudando Elias e Guimarães Rosa, né? Em todas as... Isso. Então eu peguei o patrono do Elias, inclusive eu vou falar alguma coisa do patrono dele, que é o João Guimarães Rosa, que é excepcional também. Gargalhagem, né? Então Elias está sendo estudado lá, o Osmar está estudando ele, que é meu aluno. Quando me dissestes que não mais me amava e que ias partir, dura, precisa, bela e inabalável, com a impassibilidade de um executor, dilatou-se em mim o pavor das cavernas vazias. Mas olhei-te bem nos olhos, belos como o veludo das lagartas verdes, porque já houvesse lágrimas nos meus olhos. Tive pena de ti, de mim, de todos, e me ri da inutilidade das torturas predestinadas, guardadas para nós desde as trevas das épocas, quando a inexperiência dos deuses ainda não criaram o mundo. João Guimarães Rosa. Né? Então nós fiquei longe, né? Então é o que a gente está estudando nas minhas 3 salas. E tem para isso. Obrigada. Eu estou achando interessante aqui, Elias, porque falar depois do Dr. Coraci é muito difícil, né? E eu comentei contigo, e com todos aqui, que eu troquei, né, nos últimos anos, assim, a minha concepção poética da erudição pro popular, né? É lógico, a gente convive também com ambientes que são formais e exigem um vocabulário mais escorreito, mas enfim. O que eu acho bacana da literatura popular é que você pode modular ela e atender tudo quanto é segmento, né? Mas assim, tem um colega que é seu amigo também lá, o Cláudio Cordeiro, trabalha comigo. Um dia eu dei uma palestra, isso tem alguns anos, né? E eu fui dar uma palestra bem estruturada, mas era uma escola de ensino, acho que, sei lá, fundamental, 2. E ele falou assim, olha, ô Rangel, a palestra foi massa, mas eu não sei se a sua linguagem atingiu aquele pessoal. Aquilo ali para mim, Elias, foi um despertar para poder modular a linguagem para atender todo mundo. Né? Eu não tenho que ser erudito o tempo todo. Eu lembrei, doutor, que isso é um caos, obviamente, né? Todo mundo conhece o Rui Barbosa, a grande águia de Aia, né? Assim, poucas pessoas no Brasil tinham um cabedal de conhecimento equiparado a de Rui e também o vocabulário dele. E a lenda, claro, isso é uma piada, um caos, dizia o seguinte, que um ladrão tinha entrado na casa dele e ele identificou o ladrão no quintal da casa dele. Aí ele foi, e ele viu o ladrão lá pegando, era um pato, era um ganso, né? Enfim, e ele foi interpelar o ladrão. Ele falou assim, ô bucéfalo, anacrono, não é pelo valor intrínseco dos bípedes palmípedes, mas pelo ato vil e sorrateiro de galgares as profanas da minha residência.
Se fores para zombar da minha alta prosopopeia de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com minha bengala fosfórica do alto da sua sinagoga, que reduzir-te-á à 50ª potência que o cidadão vulgo entende como nada. O ladrão falou assim, doutor, já conhecia ele, falou assim, ô doutor, é para eu levar o pato ou para eu deixar o pato? Doutor Coraci, eu tenho um casal de filhos. O Pedro tem 13 anos e a Maria tem 6. O Eli está dizendo aqui, o microfone está captando, dizendo que o Pedro é igualzinho fisicamente eu. O importante é que ele tem saúde. Não é, Elias? E eu fiz esse cordel para eles, para Pedro e para Maria. Então, assim, claro, eu não tenho nada escrito, publicado. Tem muita coisa escrita, mas não publiquei nada. E acho que 80%, eu nunca nem falei aqui. Eu gosto mesmo. Elias sabe disso. Elias sabe do meu desejo, da minha intenção, da minha paixão, do meu amor, do meu tesão, que é pela poesia popular. Eu troquei o erudito pelo popular e foi a coisa mais incrível que aconteceu na minha vida. Eu vou dar aqui hoje, doutor Coraci, um exemplo, né, como é importante trazer o conhecimento da literatura para o popular. A gente está aqui, acho que umas 4, eu estou vindo aqui uns 4 ou 5 saraus, e o primeiro sarau eu trouxe esse cordel, e quando eu falo de literatura popular, é impossível não falar de cordel. Eu li isso, mas eu sei, Elias, que figurinha repetida não completa álbum, mas naquele então não tinha ninguém que estava aqui, então vou repetir aqui porque eu acho valoroso. Mas eu vou mostrar aqui hoje o cordel que eu fiz para as crianças, é para mostrar a versatilidade da literatura de cordel e como ela atende todo mundo. Você tem um cordel que é educador para Maria. Eu fiz e ele se chama Sobre Companhias. Claro, gente, é um cordel infantil, então interpretem ele como um cordel infantil. Chama Sobre Companhias. Falsa amizade é terreno para não se pôr os pés. Faz da fortuna desgraça e da sorte faz revés. Me diga com quem tu andas e te direi quem tu és. Evite ter junto a si alguém que não lhe mereça. Não se espere em qualquer um. De uma coisa não se esqueça. Pardal que quer ser morcego dorme de ponta cabeça. Bons frutos não vai colher quem tiver mente imatura. O adágio popular nos diz verdade tão dura, de farelo se sustenta quem com porco se mistura. Procure o melhor caminho, seja honesto, bom e puro. Não dependa de ninguém que lhe prometa futuro, pois até a própria sombra te abandona no escuro. A presença, se ruim, estraga tudo ao redor. Impede que a vida tenha um trajeto bem melhor. A má companhia torna o bom mal e o mal pior. Uma boa companhia tenha sempre do seu lado. Se não tiver, lembre sempre do que diz o bom ditado: vale mais andar sozinho do que mal acompanhado. Algo que é muito puro, escrito por um analfabeto de pai, mãe e parteira, que é um cidadão que foi nascido em 1904, em Itabaiana, interior da Paraíba, em 1904, começo do século passado, chamado, ele era um alfaiate, analfabeto, chamado Zé da Luz. Ele foi nem redescoberto, doutor Coraci, foi descoberto agora, como um grande poeta popular, e está influenciando, sabe, as academias, as escolas. Claro, a gente começa do
pequeno para o grande, né? Do particular para o geral, a gente vai estendendo. Mas esse movimento começou no interior da Paraíba, em Itabaiana. Tem uma poesia dele que foi imortalizada por uma banda que eu gosto muito aqui no Brasil, que chama Cordel do Fogo Encantado, que chama Ai se cesse. E isso mostra Elias. E aí, doutor Coraci, eu comprovo mais uma vez como o menos é mais. Olha só que beleza, que liberdade poética e que profundidade. E é muito simples, porque é um analfabeto. Eu tenho certeza que no passado, né, a literatura era muito oral, ele deve ter dito isso e alguém transcreveu. Né? Zé da Luz, ai se cesse. Vou botar o binóculo aqui, porque diz o seguinte: se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse, se pro céu nós a subisse, mas porém acontecesse de São Pedro não abrisse a porta do céu e fosse te dizer qualquer tolice, e se eu me arriminasse e tu com eu insistisse para que eu me resolvesse e a minha faca puxasse e o bucho do céu furasse, talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse e o céu furado arriasse e as virgens toda fugisse. Aqui diz sobre mulheres. As mulheres felizes de hoje em dia andam sempre perfumadas com muita alegria. Estão sempre arrumadas, com as maquiagens retocadas. Muitas ficam horas no espelho, passa tanta da coisa que fica com os olhos vermelhos. Faz de tudo para esconder sofrimento da vida, enquanto outros querem aparecer. Mulher forte como uma rocha, mais delicada como uma rosa. Elas são surpreendentes e estão sempre usando bijuterias, anéis e correntes. A elegância da mulher ninguém pode entender, porque tudo começou desde antes delas nascer. Olha só, o delegado Rangel está falando aqui, o Coraci, intimamente falando, né, doutor Coraci? O Osmar é aluno da EJA, quer dizer, ele começou agora, mas o que despertou ele foi o nosso projeto da Ciranda Cultural. Então, é válido demais, né? Eu tenho uma senhora, a dona Dalva, que eles conhecem, então ela também faz poesia, tá, delegado Rangel? Ela tem 68 anos e ela começou a escrever agora depois da Ciranda Cultural, se despertou, né? Então esse... Coralina começou assim também. Coralina, que é a patrona do senhor Jani, que fez também nosso estudado. Então, quer dizer, são os despertares que isso aí, né, causa a leitura, que eu não vou parar, que o acordo foi travado e agora, mas comigo não vai sair. Por quê? Isso aí tem que ser estudado em todas as escolas, a vida inteira, né? Você tem que estudar, os meus meninos estudaram um pinguim de gente, assim, eu tive a oportunidade na época de colocá-los, né? Até falo com o Renato, então quer dizer, bem estudado. E o município, ele tem que fazer isso, né? Então eu acho que a Ciranda, ela não pode parar. Sala de leitura, porque ele é da EJA, ele é comigo desde o ano passado, né, Osmar? Que a Gleides foi lá e tremeu para fazer a prova de certificação comigo, chegou tremendo, saiu tremendo.
e agora ele está dando frutos. Então, quer dizer, é a ciranda cultural trabalhada, que o Elias vai na escola, o senhor Jari foi todo gentilmente, o Natalino, né, que já foi estudado também. E esses são os frutos que eu estou colhendo, né, Fátima? Obrigada. Boa noite. Boa noite. Eu sou Érica, não sou nenhuma poeta, eu não crio textos, eu trabalho com textos. Eu trabalho com faculdades assim, à distância, eu trabalho na área de trabalhos acadêmicos, né? Então eu leio muito até. E eu tenho um amigo que ele é bombeiro, ele chama Max. E ele é um poeta nato ligado ao que é a vida. Ele escreve sobre a vida. E como ele é pai solo, ele escreve muito sobre a filha dele. Então a gente, quando parte para estar falando de vida, né? Vida é poema. Tudo que você vive hoje, amanhã você colhe, né? Então isso daí é normal. Então, quando falo então de criança, você vive o passado para estar vivendo o amanhã, né? Eu penso. E no caso dele, que eu preciso passar a emoção dele no que ele sente pela filha dele, que ele cria sozinho, né? Então ele pediu, que ele é muito tímido, ele não tem coragem de vir aqui e falar, né? A oratória dele é mais fechada, não que eu também tenha, né? Porque eu tenho um linguajar mais assim, popular, né? Informal. Então não vou dizer aqui coisas que eu não domine, né? Que o poema não é aquilo que eu domino. Eu sou mais científica para eu poder falar. Mas eu queria passar aqui hoje a mensagem dele sobre o que ele pensa do amanhã para a filha dele, tá? Chama Sobre o Amanhã. Contrário ao ontem e além do dia presente, o amanhã assim se faz, esperável, mas surpreendente. Como ele será para nós? Não se tem qualquer certeza, embora deseja-se ao melhor em qualidade e riqueza. Afora os seus vários significados, o porvir magicamente é capaz de trazer o para sempre ou nunca mais. Antes, portanto, ao que é impreciso, nenhum sentido lógico pode haver no querer deixar para o depois o que hoje se quer viver. Na próxima oportunidade, eu já disse a ele para poder vir e trazer. Ele tem mais de 1000 poemas escritos. Então, traz ele aqui para que a gente possa curtir o trabalho dele pessoalmente. Ele está trabalhando hoje, aí ele não veio por isso. Desde de manhã que eu estou dizendo para ele, vamos mais. Aí agora à noite, tadinho, que ele mandou, amiga, eu estou trabalhando. Aí ele me mandou agora o poema para eu estar falando. Brinca com ele, falou, olha, se você não for, não vou aceitar terceiro ler para você. Não, e eu também sou meio besta a escrever. Qualquer dia desse eu vou estar chegando aqui com os meus... Vendo time da gaveta. Eu sou meio besta a escrever. Angel, veja bem. Isso aí que ela está falando, ela falou que o rapaz tem em torno de 1000 escritos engavetados. Esse aqui é o problema, engavetado. Ou seja, esse engavetar está matando o servil próximo com poesia. Então Deus nos deu um talento e nós estamos engavetando. A timidez dele... Não, ele tem que vir para cá. Então, uma música que eu ouvi muito do Rolando Boldrin, né? Depois que papai morreu, eu comprei um box do Rolando Boldrin que então assim, vamos tirar o Brasil da gaveta. Então, me inspirando nessa ideia, vamos tirar as nossas ideias da gaveta. Isso, é isso aí. Vamos acabar. O Elias, ele não tem noção, ele não tem a dimensão do que ele fez. Eu nunca falei isso para ele, estou falando aqui agora, percebo que está sendo gravado. A primeira vez que ele me convidou, eu só precisava, doutor Coraci, de um convite. Ele me convidou e eu trouxe para cá talvez uns 2 poemas, mas no nível máximo de inibição, eu acho que eu li 1 ou 2, mas aquilo foi para mim assim um despertar
porque eu produzia muita coisa e nunca tinha mostrado para ele. Tinha vergonha. Né? O pessoal fala assim, você que é tão expansivo, né? Tem vergonha. Né? Mas enfim, aconteceu e eu estou frequentando aqui agora o encontro de vocês. Elias, Você perdeu 14. Nós estamos no 18º, mas já que eu estou aqui, eu não ia recitar nada, eu quero mostrar para vocês, eu nem sei se eu devo fazer isso, Elias, faz. mas assim, é mostrar a versatilidade do cordel. Então assim, Elias, coisas que acontecem contigo, para o bem ou para o mal, então, podem virar um cordel. Eu trouxe aqui, Elias, alguns exemplos. Eu não estava nem preparado para falar isso aqui agora. Deixa eu dar um recado aqui. Né? E voltando aqui a falar de literatura para criança. Eu comentei assim, 76 foi o ano, setembro marcou o mês, 26, o grande dia, que pela primeira vez respirei o ar desse mundo e com encanto profundo vi as obras que Deus fez. A cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, é meu torrão natal, terra de povo guerreiro. Mas foi em Muriaé que eu descobri o que é ser feliz o tempo inteiro. Eu escrevi isso num negócio do celular. Porque me perguntaram se eu era daqui e tal. E a gente viu o cordel, doutor Coraci, ele tem essa versatilidade, e por isso eu troquei a erudição pelo popular. A gente está em agosto, que é o agosto lilás, né? Que a gente promove aqui as políticas de enfrentamento, as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. O agosto lilás é prevenção de violência contra a mulher. Né? Então, assim, pra você ter uma ideia, Elias, nos últimos 8 dias, eu dei 12 palestras. Teve dia, igual a última quarta-feira, que eu dei 3 palestras num dia só trabalhando a ideia de enfrentamento às formas de violência contra a mulher. As formas de violência contra a mulher. Alguém fala assim, o que literatura tem a ver com isso? Elias, tudo, doutor. Claro. Tudo. Aí eu escrevi um cordel. Que é métrico também. Chama Mulher. O título não tem muita originalidade, não. Diz o seguinte, a mulher, e é métrico, viu, que eu tenho toque, né? A mulher é ser divino, representação do amor, razão da nossa existência, joia de imenso valor, que ninguém nunca maltrate, pois em mulher não se bate nem mesmo como uma flor. Esculturada por Deus, a partir de uma costela, das obras do Criador, a mulher é a mais bela, expressão de força e graça. Quanto mais o tempo passa, mais eu me encanto por ela. Eu também. Boas poesias me antecederam nessa noite, tá? Eu gostei de apreciar todas elas, poesias brilhantes, certo? E enaltecendo também aqui a figura feminina, eu escrevi esse poema algum tempo atrás, que também está concorrendo a uma premiação internacional. Vamos ver se a gente consegue levar essa aí para Muriaé, certo? Que se diz o seguinte: verdadeira heroína. Nas entrelinhas da história floresce um poder, um brilho único, uma força a florescer. Com graça e valentia a mulher se ergue, reescrevendo destinos com garra que não se negue. É nas mãos femininas que o mundo se molda, um toque suave que grandes feitos se engloba. Com coragem enfrenta os desafios da vida e tece os sonhos com a alma decidida. Ela é o elo, a essência da conexão, que nutre a vida com imenso coração. É mãe,
filha, amiga, guerreira sem igual, desbravando horizontes no caminho triunfal, na ciência, nas artes, na arte, na política ou na lida, a mulher se destaca, é presença querida, seu sorriso é luz, seu olhar é esperança, ela é o alicerce, a alma que alcança, que o mundo reconheça sua importância e lhe dê o devido lugar sem arrogância, pois é na igualdade que a humanidade se enlaça e floresce o respeito, a paz e a bonança. Mulher, tu és fonte de inspiração, com tua essência és revolução, que teus passos ecoem por toda a eternidade, celebrando a grandiosidade da mulher com dignidade. Bom, esse foi um dos poemas lá endereçados aí, obrigado, endereçados aí à figura feminina, tá? Esse poema, de fato, eu escrevi endereçado à minha mãe, tá? Porque eu acredito que a maior mulher que nós podemos, né, reverenciar é as nossas mães, certo? Um outro poema também inspirado nas obras de Gregório de Matos Guerra, na Bahia, pois Gregório de Matos Guerra, para quem não sabe, certamente todos aqui sabem, ele foi um poeta conhecido com a alcunha Boco de Inferno, porque Gregório de Matos falava muitas coisas que irritavam os políticos daquela época, certo? E inspirado então, tá, nessa questão de Gregório de Matos, tá, com a sua poesia arcaica, com palavras difíceis, né, eu escrevi, onde denominei então a poesia aí como Capital Opressora, vós que de Brasília governais com poder, sabeis dos que sucumbem ao suspiro sofrer, no frio soro da pobreza, lutas sem vencer, a triste fome que os corações faz padecer, em prantos choraste com razão e compaixão, o povo perece sem merecer tal aflição, uma mistura de pecado e amor, buscam redenção, ansiando por liberdade e justiça em comunhão. Aparecida, padroeira do Brasil, intercedei. Paulo, pela grande São Paulo, rogai ao Pai, pelo bem do Brasil, que a esperança não desfaleça, nessa vil ciranda, que o país siga com firmeza. Então, pessoal, muito obrigado aí, tá? E boa poesia para todos. A mulher deu forma ao homem que deforma a mulher. Que Deus formou do homem, de que forma a mulher? Deu forma ao homem para Deus formar mulheres deformadas, homens Deus. Tantas formas, tantas deformações. O carteiro amanheceu triste. Eu escrevo pela internet e tudo fica mais veloz, tudo fica mais distante. A costureira entardeceu triste. Eu me visto todo de trapos. Quanto mais remendo, mais durará. O porteiro anoiteceu triste. Eu chego sem avisar e fico chamando, mas você não está. Uma sériezinha curta de haikais, em homenagem ao Renato que trouxe haikais, em homenagem às formas. São haikais sobrepostos a uma estrutura de blues, são haikai blues, que eu vou esquecer, apesar de ser haikai. O último homem cantará blues, assombrado por um céu azul. Gemerá enferrujado, o último homem cantará blues. A dor é a melhor amiga do homem. A dor era a melhor amiga do homem.
eu esqueci. Se eu cantar, eu lembro. A dor é a melhor amiga do homem. A dor é a melhor amiga do homem. O regozijo findará num abismo. A dor é o meu caminho. Você pode rezar, chorar. Esta rosa não desabotoará. Eu nunca mais direi 2 vezes te amo. Eu nunca mais direi 2 vezes te amo. Um futuro frio, uma morte lenta, a minha bagagem já não me aguenta. A minha bagagem já não me aguenta. Adeus, au revoir. E uma segunda finalização. Os meus olhos brilham quando a cerveja do Renato encanta. Os meus olhos brilham. Eu preciso cantar para lembrar. Poesia é música, né? Os meus olhos brilham quando a cachaça encanta. Não sinto carinho, não sinto frio. E os meus olhos brilham quando a cachaça encanta. Beber só me faz lembrar que a fonte ainda está seca. Beber só me faz lembrar que a fonte secou. Boa noite. Foi fazer faculdade e tinha aquelas mais caras, que era medicina, né, era não sei o que lá. A única que ele achou mais barata foi fazer advocacia. Aí, engraçado que aí ele começou a contar a história dele, que depois ele se formou, foi fazer foi trabalhar no lugar lá no advogado, né, com advogado. E engraçado que o cara, quando é bom, ele contando a história dele, né, tudo era piada. Eu morri de dar risada. Como pode, o cara parece que nasce para aquilo, né? Ele é impressionante, ele, viu? E a gente vê o trabalho dele como Alta Compadecida, né? Mas a quantidade de vídeo que tem por aí dele é impressionante. Não podia morrer um cara daquele, por jeito nenhum. Não podia morrer, mas infelizmente, né? Não tem jeito.